Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar aí alguns passos de como que a gente faz para inserir os dados lá no banco de dados, criar as tabelas. E eu vou entrar aqui nos slides que a gente está utilizando, né? E que eu compartilhei com vocês. Aqui está o link do GitHub, né? Então se vocês acessarem esse link aqui do GitHub, vocês vão entrar nesta página aqui, ó. E dentro dessa página aqui, ó, tem semana 1. Aí vocês acessem aqui essa pasta. E aqui tem alguns arquivos, né, ó, .sql, né, para vocês estarem utilizando, né. Tem esse ddl.sql, né, ó, que é a criação do banco e criação das tabelas que a gente está utilizando, né, neste início. E na verdade ele vai criar essas tabelas aqui, ó, que eu passei como exercício, né. Então a gente tem esse banco de dados aqui de exemplo que eu peguei da internet. E tem lá a criação das tabelas e aí eu coloquei uma pergunta para vocês, né? Eu coloquei na aula passada essa pergunta aqui. Por quais tabelas devemos começar a criar o banco de dados, né? Bom, eu posso criar as tabelas sem uma ordem pré-definida, mas neste caso eu vou ter que criar as tabelas sem chaves estrangeiras e sem relacionamento, né, entre elas. Ou eu posso criar as tabelas já com as chaves estrangeiras criadas, né, que é o que está no Git. Então, eu vou começar aqui do início. Eu vou pegar aqui, por exemplo, este início aqui, né, ó, create database, comando lá. Eu vou entrar aqui no meu MySQL Workbench, certo? Eu já tinha criado aqui Classic Models, mas eu vou abrir uma nova aba aqui e vou criar novamente. Então, eu vou alterar aqui o nome. Em vez de ser Classic Models, eu vou alterar esse nome desse banco de dados. Eu vou colocar aqui... eu posso colocar aqui... deixa eu ver o nome aqui. Exercício. Pronto. E para eu rodar esse comando aqui, ó, tem esse raio aqui. Ele vai executar, né? Eu seleciono todas as linhas aqui e clico nesse raio. Ou então eu coloco o cursor aqui no final do ponto e vírgula e clico nesse raio que tem um cursor aqui que também dá na mesma. E aqui embaixo fica um símbolozinho verde dizendo que o comando foi executado com sucesso, né? Ó, aqui. E para eu visualizar aqui o banco de dados, eu preciso clicar nesse botãozinho aqui, ó, que ele atualiza aqui as tabelas que foram criadas, tá vendo? A gente criou aqui o exercício. Tá vendo que eu tenho vários bancos de dados aqui que eu criei, né? Ó, esse banco aqui, HackerRank, tá em negrito, né? Então, para eu indicar pro MySQL Workbench qual é o banco que eu estou usando, eu vou usar esse comando, use exercício. E venho aqui e executo. Certo? Aí, aqui embaixo vai mostrar se o comando foi executado com sucesso ou não. E aqui, ó, repara que o banco de dados aqui, ó, ele ficou em negrito, tá vendo? Exercício. Então, eu estou indicando para o MySQL Workbench que a gente está usando esse banco. Certo? Beleza, criei o banco, agora eu posso criar as tabelas, certo? Então, eu tinha comentado que a gente discutiu na aula passada que a gente pode criar as tabelas. Eu posso criar as tabelas, se eu tiver já definido aqui as constraints, né, que é a chave primária, a chave estrangeira,
eu tenho que definir uma ordem de criação das tabelas, certo? Então, olhando para o diagrama aqui, entidade de relacionamento, eu posso começar a criar, por exemplo, pela tabela Product Lines. Deixa eu ver aqui. Por quê? Eu posso criá-la porque ela não tem chaves, outra tabela referenciando ela antes, entendeu? Então, por exemplo, eu posso começar a criar essa Offices aqui, por exemplo, também, ó, tá vendo? Porque eu só tenho uma chave primária, né? Ó, vamos tentar criar por ela. Criar as tabelas, né? A partir dessa tabela Offices, por exemplo. Então, eu venho aqui, eu vou copiar esse comando, né? Essas linhas aqui. Vou colar aqui. Vou diminuir um pouquinho o tamanho da letra. E vou executar aqui nesse comando aqui. Nesse botão, vamos ver. Ele executou. Então, se eu atualizar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ele vai mostrar a tabela Offices que foi criada, certo? Então, tá bom. Tem aqui o char7 latim 1, né? Depois a gente vê como é que a gente faz para alterar esse char7. Mas é a forma como os dados vão ser armazenados, né? Quais são os caracteres que vão ser utilizados, né? Lat 1. A gente vai verificar aqui quais são os caracteres que ele armazena, mas vamos ver se ele aceita cedilha e tio e acentuação. A gente já vai fazer uns testes, tá bom? Se a gente vai precisar alterar isso ou não. Tá. Eu criei a tabela Offices. Aí olhando aqui a tabela, o diagrama entidade de relacionamento novamente, a gente criou essa tabela Offices, né? Se a gente tentar o Product Lines, vamos verificar aqui a tabela Product Lines. Também, ó, dá para criar a tabela Product Lines, certo? Eu vou copiar esse comando. Vou colar aqui e vou executar. Ele não deu erro, ficou verdinho aqui embaixo, então eu vou continuar. Se eu atualizar aqui, ó, eu já tenho a tabela Product Lines criada também, certo? E eu vou fazer isso com as outras tabelas também. Então, por exemplo, se eu pegar uma tabela aqui, por exemplo, Customers, eu vou tentar criar essa tabela Customers. Acho que está lá em cima, quer ver? Repara que aqui eu tenho uma constraint aqui, ó, de chave estrangeira, tá vendo? Ele está referenciando a tabela Employees. Então, se eu for tentar criar essa tabela aqui antes da tabela Employees, provavelmente vai dar um erro aqui, ó. Quer ver? Então, aqui eu tenho a tabela Customers, né? Que em inglês significa clientes, né? Se eu tentar criar aqui, ó, repara que ficou um xizinho aqui, ó. Tá vendo? Deu um erro. Eu não posso adicionar uma chave estrangeira, uma constraint chave estrangeira, porque eu não tenho essa tabela ainda Employees criada. Tá certo? Então, vou apagar essa tabela. Eu vou tentar criar a tabela Employees antes. Vamos ver se eu consigo criar a tabela Employees antes aqui, pegando o código no Git, né? Obviamente. Vamos ver. Eu tenho aqui também referenciando, ele tem aqui uma chave estrangeira, né, que ele referencia a tabela Employees, ele é uma autorreferência, né, e está referenciando a tabela Offices. Então, a tabela Offices a gente já criou, então a gente provavelmente vai conseguir criar essa tabela aqui, Employees. Então, repara aqui que eu selecionei todo esse código aqui, ó, tá vendo? E estou clicando nesse botãozinho do raio, tá vendo? Ele vai executar só o que está selecionado. Agora ficou verdinho, então eu consegui executar. Então, com sucesso aqui, né? Tá certo, agora eu criei, né, a tabela Employees, agora eu vou tentar criar a tabela Customers novamente, vamos ver se vai. Ó, repara que agora não deu erro porque eu já tenho a tabela Employees criada, certo? Então é isso, gente, foi isso que eu queria, que eu perguntei aqui no caso, né, nessa primeira questão, por quais tabelas devemos começar a criar o banco.
Então, se eu já tenho as chaves e as estrangeiras criadas, eu tenho que ter uma ordem de criação. Mas, se eu não tivesse as chaves estrangeiras, nada criado, eu poderia criar todas as tabelas e depois ir dando alter table em todas as tabelas e adicionando a chave primária, a chave estrangeira. Eu prefiro fazer assim, desse jeito que eu fiz, mas dá pra fazer do outro jeito também. Tá certo? Então tá, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, depois eu continuo.